de janelas abertas, né, vamos chamar assim, não tem errado e certo, não tem pergunta boba e não tem resposta idiota também. Tem coisas que podem ser perguntadas que alguém aqui da sala não saiba, ou outro saiba e vai responder. Enfim, é um grande debate, é um grande momento aqui que a gente reserva na semana para falar de investimentos. A gente julga que esse momento é mais importante, talvez, do que a reprise da novela das 9, das 8, sei lá, que eu acho que algum de nós já assistiu. Então, acho que é válido a gente somar, e é isso que é o propósito do nosso fórum aqui, de conversar sobre coisas que sejam sadias e gostosas aí. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu estava dizendo, que é a flipagem. Ô, Leandro, só um minutinho, só antes de você começar aí, ó, só para fazer uma homenagem para você aí, ó. Consegue ver aí, ó? Tô com um copinho de Pernambuco, cadê? Não, tá aparecendo no fundo. Tá aparecendo na tela, acho que agora sim, a bandeira. Aí, a bandeira bonita. Pena que eu tô de mudança, mas realmente é muito bom. Tomando um Baileys com café, vamos lá. Tem que arrumar agora da bandeira do Ceará. Pra cima. E a flipagem, né, é um movimento que tem aí nos fundos imobiliários, né, que é uma coisa que muitas pessoas aproveitam desse momento, tá, para fazer um dinheirinho a mais, né? Outras pessoas classificam como sendo uma especulação, né, que pode ser, pode não ser, é aquilo que eu sempre falo, né? Eu não estou aqui para julgar a atitude de ninguém, eu não consigo aqui falar o que é certo e o que é errado. Cada um sabe o que é bom ou ruim, né? Então, a flipagem, de verdade, ele é um movimento que existe, isso é inegável, né? Ele é um movimento de valorização e desvalorização de cotas de fundo imobiliário, que, de verdade, tem gente que entra nos fundos só por conta da flipagem, não tenham dúvida, tá? Então, existem investidores que ficam, independente de estar com dividendos mensais, que é muito bom, né? Eles estão muito mais focados estrategicamente nas flipagens do que qualquer outro tipo de dividendo. Então, e quando a flipagem não acontece, né, e a gente vai falar um pouquinho aqui, às vezes até se decepcionam, né? Então, perdeu uma chance de uma flipagem, me decepcionei, porque não importa se o papel, se a cota é bom, se o fundo é bom. Ele não fez a flipagem, ele fica decepcionado, tá? Vai de estratégias, tá? Então, quer dizer, de novo, né, não dá para falar se isso é certo ou se é errado, a gente não está aqui para julgar ninguém. O fato é que ela existe e as oportunidades que elas nos dão, quem pode usar para arrecadar mais, vai arrecadar mais. Quem souber usar, vai arrecadar mais. Quem, vamos dizer assim, tiver o poder do conhecimento na mão, vai arrecadar mais. Como, por exemplo, as locações, né? As locações que foram aí recentemente, trazidas para o mundo do FI, que antes era só as ações. Quem souber mexer, quem tiver afim de longevidade nos fundos, né, de investimento imobiliário, tem uma grande oportunidade com as locações, né? Então, o cara deixa alocado e deixa lá o ad eterno, ele não está querendo vender a cota mesmo, deixa alocado, o tomador toma como parte interessada e bola para frente. O cara que está lá, o doador, ele está ali ganhando dele e está fazendo mais, né? Então, quer dizer, existem vários meios de conseguir ganhar dinheiro aí com vários movimentos que são totalmente lícitos dentro do fundo imobiliário, tá? Então, o que é a definição? Então, só para vocês entenderem o que a gente vai fazer, então eu vou falar aqui uns 30 minutos, 25, 30 minutos com vocês aí, tá? Depois vem a parte do Henry, não vou falar sobre as definições aqui,
o Henry vai mostrar como é que isso funciona. Imagina aí... Não vou contar, não, porque senão fica sem graça. Ele vai mostrar do jeito dele lá, como é que ele pode fazer isso aí, né? Leandro, acho que foi gol. Eu acho que foi gol. Eu trabalho, por eu trabalhar à noite, trabalho das 18 às 6 da manhã, então às vezes eu consigo estar aqui presente e às vezes não. Teve alguma reunião dessa, algum bate-papo desse a respeito de aluguel de FII? Sim, Sidney. A gente tem semanalmente a gente tem aí uma discussão e locação foi pauta, sim, de um momento dessa discussão de fórum, sim. As pessoas trouxeram as dúvidas. Eu já participei de outros fóruns. E eu só perguntei porque às vezes eu não estava muito interagido semanalmente Sim, entendi. Não, você hoje, seja bem-vindo, né? Eu passei para você o link a primeira vez hoje. Espero que você goste e retorne e faça parte desse momento aqui nosso semanal sempre, né? Mas semanalmente a gente tem aí um tema que está ligado ao mundo do FI, e vira e mexe a gente volta no tema, porque eles são dinâmicos, né? E a turma está sempre com dúvida, enfim, é um momento de interação mesmo aí. Tranquilo, obrigado. Tá bom? Não, de nada. Bom, então, voltando à parte de definição, né? Ela é um movimento, vamos dizer assim, que a pessoa, né, que o investidor compra uma cota, né? Em geral, na subscrição, tá? Nas emissões, tá? E, evidentemente, que ele compra um número, mesmo estando... como é que a gente compra uma cota na emissão, subscrição? A gente tem alguns motivos para não fazê-lo, tá? A gente tem alguns motivos para não fazê-lo. Posição cheia, por exemplo, é o momento de você normalmente não fazer uma subscrição. Você tem direito de não subscrever, tá? Outra coisa, você está com um preço médio muito baixo, né? Está com um preço médio bem interessante, e aquela subscrição vai piorar seu preço médio, então você também pode não fazer, tá? Como o próprio nome diz, direito de subscrição, ninguém é obrigado a subscrever, né? Evidente que muita gente, 99% subscreve, porque vê o advento da flipagem. Então, o cara, mesmo tendo uma cota boa e com um cesto cheio, né, ele vai exercer o direito de compra para que possa vender, possa alavancar o seu ganho, né? Então, quer dizer, não tem uma lei que fala assim, ó, você está com 100 cotas, não pode comprar mais. Muito pelo contrário, quanto mais cotas você tiver, mais novas cotas, mais direitos você terá. E aí as pessoas compram esses direitos, tá? Mais barato, tá? E quando elas são integralizadas no mercado, elas acompanham o preço, né, do ticker 11, né, no sentido de ter lá o nome IRDM 11, TEGAR 11, enfim, esses tickers são o que são negociados na bolsa e eles têm uns preços maiores. Se o cara comprou por 100, tá certo? Ele pode vender por 115, 120, sei lá quantos por cento a mais, e aí quem não gosta de dinheiro, aí sim pode ser considerado como louco, né? Mas, em geral, as pessoas fazem a subscrição para ter a estratégia de flipagem, tá? Nem todas as flipagens são maravilhas, né? Nem todas as flipagens são maravilhosas, né? Tem flipagem que o cara ganha 1%, 2%, né? E tem flipagem que nem ganha. Tem subscrição que nem existe a flipagem. Por exemplo, do BCIA. O do BCIA, a cota valia 150 e saiu por 123, e hoje ela vale 110. Então, quer dizer, mesmo quem comprou por 123, teve um dissabor, né? Teve um dissabor aí. O caso o Matheus está falando que o caso do IRDM hoje, não, porque que acontece? Como o IRDM, incrivelmente, né? Incrivelmente, ele subiu, né? Ele não caiu,
né? Ele subiu e o cara está querendo flipar. Mas como ele está subindo de uma forma direta, vamos dizer assim, o cara está esperando quanto mais subir, né? É a lei do mercado, né, Matheus? Por exemplo, o cara está assim, não vou vender, não vai subir mais. A tendência, batendo um papo aqui, era que iria ser inundado. Eu estava esperando às 10 da manhã que todos que compraram, fizeram a subscrição a R$98. Pô, pula esse assunto aí, Leandro, que está na minha apresentação, meu. Pula esse tá assunto, bom, depois vou contar. Eu mesmo estava esperando cair, não caiu, pô, mas vou contar só isso aí. Pula. Viu, Matheus? O Henry vai falar disso aí, tá? Então, senão eu vou estragar aqui a apresentação aqui. Bom, mas ele funciona nesse sistema, né? Do cara ter a oportunidade de comprar por 100 e vender por 120, 115, 130, nesse sentido, né? Então, o objetivo dele é realmente lucrar com a alta valorização do papel, que, evidentemente, tem uma diferença muito grande, tá? Então, quando que a flipagem acontece, né? A flipagem acontece quando existe a subscrição, basicamente, e tem a flipagem, vamos dizer assim, tem um outro tipo de flipagem, que é, assim, quando existe o movimento de compra de subscrição, todos ficam aguardando a integralização, tá? Isso aqui eu vou explicar, esses 6 passos eu vou explicar. Eu não gosto muito não, eu não costumo colocar a tela e ficar lendo, não faz sentido. Por isso que eu gosto, a tela é só uma orientação, né? Se fosse para me ler para vocês, eu colocaria um robô aqui. Mas existe um movimento assim, quando as pessoas compram subscrição e ficam aguardando a integralização, é normal que no dia que integraliza, aquelas pessoas que querem fazer a flipagem, querem fazer o ganho de capital rápido, inundam o mercado com as cotas novas e, evidentemente, além da oferta e da demanda, as cotas novas transbordam na bolsa e o preço abaixa, né? Quando esse preço abaixa, ele abaixa mais no mercado e aí quem é novo entrante entra nesse momento, tá? Existem vários casos que teve tanta cota sem procura que quando teve a integralização, a cota ficou mais barata que a subscrição. Por exemplo, o BC é um deles, né? Teve tanta cota querendo ganhar dinheiro rápido que inundou e ninguém quis comprar, despencou o preço, tá? Existem cotas que são extremamente sólidas, né? É o caso do RDM que o Henry vai falar mais para frente, e que não tem esse movimento. Então, quer dizer, quanto mais você conhecer a sua cota, o seu papel, né, mais você vai conseguir tirar dele. Então, quem está conhecendo agora, por exemplo, a gente está aqui discutindo semanalmente nesse fórum, está falando aqui sistematicamente de RDM, HGLG, TEGAR, etc. e tal. E aí, o que acontece? Esses nomes, esses movimentos, esses comportamentos vão entrando na nossa veia de uma tal maneira que você começa a conhecer o comportamento do papel, tá certo? E se você não consegue prever e nem cravar que aquilo vai ser um ciclo verdadeiro, eterno, mas você consegue entender tanto quanto é o movimento cíclico dos FIs, que você consegue empiricamente e até automaticamente conseguir já entender como é que ele vai funcionar. E aí você percebe, porra, esses caras estão... Você vai ver um tanto de novato querendo adivinhar o que vai acontecer, mas de verdade quem sabe é quem está ali no meio, quem está ali já há anos entendendo do negócio, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer comentar alguma coisa até aqui? Está tudo tranquilo? Dá para continuar? Beleza? Vou fazer uma perguntinha rapidinho. Pode fazer, Matheus. Data de integralização, você colocou uma D60. Essa é a média? Como que é isso? Vou explicar aqui, Matheus. Varia do fundo para fundo, né? Cada fundo tem o seu, tá? E geralmente alguns fundos divulgam, outros não, tá? Em geral é até 60 dias, tá? Mas não tem uma regra fixa. Por exemplo,
de novo, né, para citar uma coisa que estava... O HG, eu vou mudar de exemplo. Tá? O HGLG, quando fez a última subscrição, ele já deixou claro que seria a integralização em 1º de setembro. Tá? Então, ele fechou a oferta dele no fim de julho, pouco antes do fim da primeira onda de Covid, ficou agosto, mas todo mundo sabia que dia 1º de setembro seria integralizado. Né? O MXRF não tem até hoje quanto vai ser integralizado as cotas. Né? Ele tem aí subscrição para entrar ainda. O IRDM soltou há 10 dias quando seria a integralização. Então, esse D60, Matheus, ele varia. Tá? Ele é uma... em geral, eu não conheço ninguém que demorou mais que 60 dias, tá? Mas pode ser que chegue e fica normalmente entre 30 e 60 dias. Tá? Então, imagine uma emissão de um fundo qualquer e o preço de subscrição desse fundo é R$100 para quem já é cotista. Tá? A data da integralização vai ser 60 dias depois do fim do encerramento da oferta. Tá? O preço de mercado, R$115, ou seja, 15% a mais. Então, se eu comprei por 100 e tenho a oportunidade de vender por 115, o que vai acontecer? Todo mundo vai querer ganhar esses 15%. Tá? Não tem esse que vai falar assim, pô, eu não queria ganhar esses 15%, não, vou deixar esses 15%. Na verdade, de uma forma empírica, ele já está ganhando os 15%, porque quando a cota vai para 115, já está na conta dele aquele valor, né? 115. Tudo bem, pode variar, pode virar 114, pode virar 113, ele pode não ter os... Mas pode ser que vire 116, 117. Quem dera que a gente conseguisse ver a bola. Um cara quer realizar o lucro, isso é flipagem. O cara quer realizar o lucro. Porque o ganho vai ser, para mim, que não sou flipeiro, para você que não está querendo exercer a flipagem, não é flipeiro também, né? Vai ser para todo mundo. Agora, o flipeiro, ele quer realizar o lucro. Então, ele pega aquela cota e o que a gente fala no mundo FI, assim, o cara não tem amor pela cota, tá certo? O cara não tem amor pelo fundo. E, de verdade, de novo, quem sou eu para julgar se o cara tem que ter amor ou não pelo fundo? Quando cada um sabe onde é que o calo dói. Então, cada um tem que ter aí a sua paixão. Pode falar aí, Wesley. Seguindo esse assunto de subscrição e flipagem, os fundos que negociam direito de subscrição, vou falar do último EUVILG, tá com negociação, abriu a subscrição, tem acho que 0,32% de direito, e vamos supor, eu tenho uma X quantidade de cotas a subscrever, como está sendo negociado, eu posso vender esse direito e comprar ele mais baixo, sei lá, eu posso fazer isso? Ter um ganho de capital assim? A diferença é de centavos, Wesley. Para você conseguir um benefício financeiro grande nisso daí, você tem que fazer um número gigantesco, porque normalmente quando a gente está falando aí de direitos de subscrição, né, salvo no início aí que ele começa, que nem eu vi, que acho que ele começou por volta de R$4, ele está 1 agora, mas vai chegar um momento que essa diferença é muito pouca, né? Então, para você conseguir fazer um benefício financeiro aí grande, você precisa ter vários direitos na mão, ou você precisa encher a mão aí em algum momento do pote. E aí, para você encher a mão, normalmente você vai esperar o preço mais baixo. Então, você vai esperar muito tempo para depois converter isso daí num benefício com um valor financeiro muito baixo. Então, assim, eu nunca vi, não sei se o Leandro tem algum exemplo, de alguma pessoa na base dos clientes aqui ou que tenha contato que conseguiu fazer um benefício financeiro interessante negociando direitos. Eu de verdade nunca vi também, né? Se você vender os direitos, porque você vai vender os direitos, ou seja, você não vai para comprar mais barato, não, mas e revender mais caro. Não, mas como é que ele vai vende primeiro? Então, não, você vende primeiro para comprar mais barato e vender. Isso para direito não vou falar que é impossível, mas é muito difícil de acontecer. Na realidade, pelo que eu entendi, o Wesley, o Henry, se ele vender os direitos de subscrição, ele não tem mais esses direitos. Ele não tem direito a comprar mais barato.
ele vai ter que entrar no Se for mercado negociável, secundário. tem. Isso, então, se for se negociável, ele compra sim. 12. Mas o que eu tô comentando é vender os direitos. Não, exatamente. Eu tinha nem Vender pensado os nisso. direitos, você vai Não. vender. Porque, na realidade, quando você vende os direitos, Wesley, você é tributado, tá? Quando você vende os direitos, você é tributado. Você já tá? toma 20%. Você já toma 20%, tá? Você não pode esquecer disso. Então... Quando o fundo integra... Eu só gero essa dúvida, mas não é algo que eu vá fazer. Normal. Normal. Dúvida, cara. Não tem erro, não. Eu estou dizendo o seguinte. Agora eu entendi. Eu já participei de algumas emissões onde o Iridium participei. Eu tenho o VILG na carteira agora, porém meu preço médio nele é mais baixo. Entendi. Tá menor do que 118, é isso? Tá menor que 118. O seu preço médio. Então, é isso que eu falei. Lá em cima no início. Eu acho que não vai ser. Não vai. Para fazer flipagem não vai ser tão vantajoso. Você não vai ser feliz. O preço de mercado dele está em 120 e pouco. Ele, depois que o mercado fechar, esse preço do VILG, ele vai subir, tá? Ele vai subir, ele vai a tendência, né? Então, quando a oferta fechar dia 22, se não me falha a memória, ele tá... Por que ele tá 120 hoje? Porque tá com a emissão aberta, tá certo? Uma emissão negociável. Então, eu vou te falar, ele tá a preço de banana lá no mercado secundário, tá certo? Mas quando fechar as negociações da subscrição, a tendência dele é subir, tá? Mas voltando àquela pergunta, né? Então, se você tem aí 10 cotas de direito de subscrição e vai vender, né? Vamos supor que, para fazer uma conta de padeiro aí, você vai vender a R$2, você vai fazer 20. Só que você não vai fazer 20, você vai fazer 80% de 20, você tem que pagar o imposto de renda, tá? Então, na hora que você for recomprar a negociação, você tem que fazer toda essa matemática. E como o valor é muito pequeno, é questão de centavos, vai te dar muito mais trabalho do que dinheiro, tá certo? Então, certamente você tinha que ter um caminhão de cotas aí para fazer uma justificativa nesse sentido aí, tá, Wesley? Ele vai ter que ganhar 20% para ficar equiparável. No mínimo, para ficar 0 a 0, né? E depois, quando ele vender, ele vai ter que pagar 20% de novo. Quando vender, tem que pagar 20% de novo, exatamente. Então, não é um movimento não vou falar que é impossível, não vou falar que é impossível, mas... Não é inteligente, não é É inteligente. uma coisa muito difícil. Não é um movimento inteligente, não, tá, Wesley? Por conta da tributação, tá? Bom, eu vou dar um exemplo aqui rápido, né? Porque senão eu fico falando com vocês aqui até meia-noite, mas exemplos reais que aconteceram, né? Então, por exemplo, o VRTA 11 saiu, o preço de subscrição dele foi 103, e vamos supor que a data de integralização dele seja o dia D. Esse dia D aqui foi antes do ministro da Saúde falar em dia D e hora H, tá, gente? Eu não copiei do ministro da Saúde, não. Esse dia D aqui é um dia hipotético também. O ministro da Saúde usou esse exemplo aí. O preço de mercado, supondo que 2 dias antes da integralização, ela estava girando em 109, tá certo? Então, 2 dias antes da integralização, ela era 109. Então, por exemplo, vamos pegar o VILG. Só trocar vou usar o exemplo do Wesley aqui, do VILG aqui, que ele colocou em pauta aqui. Então, supostamente, o VILG fechou, negociações, aquele 120 lá da cota tá hipoteticamente, vamos dizer assim, hipoteticamente vencido, né? Então, agora nós estamos esperando a integralização das cotas, expectativa total para a integralização das cotas. O que aconteceu? O VRTA fechou a subscrição a 103 e 2 dias antes de integralizar, agora quase que deu um quebra-mola aí, integralizar, ele valia R$ 109,90. Depois, 1 dia antes da integralização, começou a valer R$ 109,01. No dia da integralização, R$ 104,75. Por quê? Inundaram o mercado com o VRTA que tinham comprado a 103. Muita oferta, pouca demanda, preço cai. Tá? Depois, 1 dia depois, ainda caiu mais um pedacinho ainda. Tá? Então, mesmo assim, se você olhar no dia D-2, que você não tinha essa cota integralizada ainda,
ele estava com 6,7 em um movimento. A mesma coisa com o HGLG, tá? O HGLG, o preço de subscrição dele, a última subscrição do HGLG, 155, tá? Deixa eu tirar isso aqui da frente. Ele fechou a data de integração, como eu falei com vocês, 1/9. E o preço de mercado dele era 189,29, tá? Eu tirei o preço aqui da plataforma, 189,29, tá? O que aconteceu? 22% de ganhos da subscrição para o dia da integralização, tá? Então, as pessoas gostam muito da flipagem porque elas tiram rendimentos que são anualizados, tá? É que isso aqui não é certo de ocorrer, não é certo e líquido. Você tem o caso do VRTA, você tem o caso do HGLG. Quem fez a compra do IRDM, o Henry vai falar mais, também teve uma flipagem legal, que pagou 98, né? Então, a flipagem, ela é um movimento lícito, legal, e tem pessoas que só vivem disso no fundo imobiliário, tá? De comprar a cota de subscrição e fazer a flipagem quando ela é integralizada, tá? Então, é um movimento legal, é um movimento interessante, tá? Tem muitas pessoas por aí que acham que isso é especulação. Eu sou uma delas, mas não recrimino quem faz, não tenho nada com isso, né? Acho que cada um sabe o direito que tem aí. Não é ilegal, tá? Então, cada um ganha dinheiro da forma que se diverte mais, é isso que é verdade, tá? Sejamos felizes com os nossos dinheiros. Dúvidas? Ok, aí a parte teórica era basicamente isso. Vou passar a palavra para o nosso maestro dos números agora, Henry Bireot. Agora, pessoal, só antes de vocês, só despedir vocês aí, vocês podiam bater aí uma foto para colocar nos stories para a gente aí, para divulgar aqui o trabalho aqui. Acho que seria legal aqui. Eu vou ficar aqui dois segundos aí para vocês baterem uma foto da nossa apresentação aqui para divulgar nos stories aí. E passa a palavra aí para o Henry, a qualquer momento que ele quiser aí, Henry. Posso começar a compartilhar aqui? Peraí, um segundo, calma aí. Espera aí que eu vou me ajeitar aqui, espera aí. Ou daria para pôr, sei lá, a foto de vocês, ou algo com EMA 5, eu também estou preparado aqui para tirar um print. Deixa eu botar na capa da minha, Leandro, que tem o logo. Quando estiver aparecendo aí, me avisem, por gentileza. Muito zoom. Apareceu. Isso. Apareceu? Peraí que eu vou tirar só desse, porque no outro que eu postei estava escrito tamanho não é documento. Ficou engraçado na minha postagem. Um monte de gente comentando, eu fiquei assim, peraí que agora eu vou postar um normal. Aqui tá sem nada subliminar, fica tranquilo. A minha já tirei. Tá bom. Bom, então vamos lá. Pessoal, primeiramente, boa noite. Como tem pessoas novas aqui que eu não conheço, só me apresentar rapidinho. Eu me chamo Henry Biruel, eu sou um dos instrutores aqui da EMA 5, praticamente envolvido aí no mercado financeiro há 13 anos, 8 anos em renda variável e praticamente nos últimos 5 anos eu me apaixonei por fundos imobiliários e atualmente minha carteira de renda variável gira só em cima de fundos imobiliários, apesar de eu acompanhar muito outros ativos por gostar, né? Então, eu sou engenheiro químico de formação, trabalho muito com estatística e acabei trazendo alguns modelos matemáticos aí de dentro do mundo estatístico, de indicadores, para dentro de fundos imobiliários, que é onde saiu a plataforma que a gente comercializa aí pelo Brasil. Estamos quase chegando agora a 90 clientes, né? Então, isso é uma coisa que me deixa aí repleto de orgulho e muito obrigado para quem está aqui, que já é da nossa base, né? Então, vamos lá, vamos falar sobre flipagem. Como o Leandro, mestre, aí estava comentando, esse é um movimento que muita gente espera. Eu, particularmente, hoje, para eu tomar uma decisão em novos aportes, eu sempre vou olhando quando estão as datas das próximas emissões, até para verificar a possibilidade de pegar um fundo
consolidado de mercado, bilionário, a um preço mais em conta do que está acontecendo no mercado, né? Porém, é o que está aqui nessa capa, pessoal. É um movimento aguardado, porém nunca confirmável, né? E aí é onde eu vou começar, como eu gosto aqui com vocês, que é sempre uma reflexão, né? Automaticamente, seu cérebro vai bater para essa imagem, ele já pensou no número 2, né? Só que a gente é treinado para isso, é resposta rápida. Muitas vezes o método de educação brasileiro é isso. Não, tem que ter um número, tem que ter uma resposta. Às vezes o pensar fora da caixa, às vezes a gente parar para analisar um pouco, chega num segundo plano. Então, muitas vezes, até em algumas perguntas do dia a dia, eu adoro aqueles testes psicológicos que às vezes vem em entrevista de emprego, que particularmente se fosse depender daquilo, eu nunca ia ser contratado, porque eu sempre erro aqueles negócios. Às vezes, até quando o cara me pergunta, 1 mais 1 é igual a 2, aí eu já tô lá na 10ª pergunta, eu falo, mas será que é isso mesmo? Olha lá o Wagner já dando uma outra resposta aí. 1 mais 1 pode ser 11, né? E principalmente quando a gente coloca alguma coisa depois desse 1, né? Então, uma ação mais uma flipagem é uma incógnita. Então, continua sendo uma interrogação também, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que trazer, principalmente, pessoal, para dentro do mercado de renda variável. O Brasil, o brasileiro, estava sempre acostumado com renda fixas. Nós éramos o país da renda fixa. Selic a 14%, 12%, a 13%. Quando você falava de um rendimento médio esperado, o pessoal falava de 1% ao mês. Porque há anos atrás isso era possível de ser feito, né? Agora, quando a gente está falando numa renda variável, também é possível, com algumas artimanhas. Mas em renda fixa, a gente já não consegue mais esse 1% ao mês. Então, tudo que parece, eu sempre brinco com isso também, parece ser o pote de ouro no final do arco-íris, desconfie. Quando está muito certo uma decisão, desconfie. Mercado de renda variável, ele não acontece dessa forma. Ele acontece conforme o mercado quer. E aí a única certeza que a gente tem dentro de um mercado de renda variável é que você tem compradores e vendedores. Isso pode parecer uma coisa banal, né? Então, se eu estou comprando uma cota, alguém do outro lado está vendendo. Só que, quando a gente para pensar em renda variável, esses dois lados aí de uma negociação, eles querem coisas totalmente distintas. Quem está comprando está acreditando que aquele papel vai valorizar, e quem está vendendo significa que achou que já chegou no ponto limite. Ou às vezes a pessoa pode estar passando por uma dificuldade, pode estar com uma necessidade especial, o comprador às vezes está querendo testar o papel. São motivos N diferentes que a gente não conhece. Só que uma certeza é válida. O quê? Um está apostando na baixa do papel e o outro está apostando na alta. Então, como que a gente se defende disso? Com conhecimento, né? Então, nenhuma teoria, né, por mais que a gente está falando, flipagem, existe uma tendência da enxurrada das cotas, existe uma probabilidade de conseguir um ganho aí anualizado, né? Quando você vai para o skin in the game, né, quando você vai realmente para o mercado financeiro, você vai ver que muitas vezes, como eu brinquei na última aula, eu tinha um professor que falava que a teoria, ela não acontece, né? E aí, muitas vezes, a gente vê clientes aí que se baseiam em alguma teoria, em algum fato que eles esperam que vai acontecer, e aí tem um prejuízo financeiro, né? Tem aí uma invertida, alguma coisa do mundo, né? Da parte de negócios aí na parte financeira, que muitas vezes pode prejudicar a sua família, seus sonhos, seus objetivos. Então, tomem muito cuidado com isso. E aí, para consolidar o que eu estou falando para vocês, né? Eu gosto muito aí do mercado financeiro e acompanho muita coisa. Eu, na segunda-feira de manhã, eu fui treinar antes do mercado, aí era praticamente 6 horas da manhã. Não é comum lá na EMA 5 ter alguma postagem que eu estou envolvido, mas me marcaram, eu acabei postando. E aí a conversa de manhã era o seguinte: hoje é dia de ficar rico, hoje é dia de ficar rico. Por quê? Tinha sido anunciada a vacina, né? Quem está mexendo muito aí com ação, esse tipo de coisa, estava esperando realmente um mercado altista no dia, uma coisa assim que fosse, nossa, um boom, pau. E aí aqui eu tirei uma foto para vocês de como o mercado abriu, né? Então, isso aqui é a negociação que aconteceu no último pregão, antes da segunda-feira. Olha na segunda-feira como o papel aí, o índice já abriu esticado, né? Um gap de alta que a gente chama. Então, ele fechou o mercado aqui, né, na sexta-feira. Na segunda-feira, ele já abriu lá em cima, altista. Então, isso
foi uma forma de abertura que deixou muita gente entusiasmada, né? Falando que no dia, nossa, hoje é o dia, realmente vai ser o dia de ficar milionário na Bolsa de Valores. Esse gráfico aqui, pessoal, cada candle desse daqui é de 1 minuto, tá? Então, o cara que tomou uma decisão aqui baseado em tudo que ele ouviu, em tudo que ele achava, no achismo, né? Em questão de 2 minutos, ele já estava vendo o seu dinheiro sendo diminuído, né? Para quem mexe um pouquinho aí com questão de day trade, sabe que tem o stop loss, então pode ter tomado um stop ali. O negócio subiu um pouquinho e olha a tendência, a queda, né? Então, aqui quando a gente pegou esse número aqui, ó, o mercado abriu teoricamente às 9, às 10h34, olha a diferença, né? Então é o que a gente fala, nem tudo no mercado se comporta como uma teoria, como uma conversa de amigos, como uma expectativa da imprensa. Somente o mercado manda no mercado. Tenham isso na cabeça, tá? Então tomem cuidado, porque, de novo, como eu falei, a gente está dando aqui a teoria, a gente está dando aqui o conhecimento, a parte prática, mas na hora de clicar o botão lá, quem está do outro lado são vocês. Então, realmente veja até onde pode ir, qual risco pode tomar, se realmente é uma quantidade de capital que vocês estão colocando ali que não vai ter um problema, alguma coisa do tipo, ou se vocês realmente estão fazendo a decisão mais correta, pensando no objetivo futuro da renda passiva, né? De você ter uma previdência em alguma outra coisa que não seja o governo, tá? Então, isso daqui também faz parte dessa aula aí de hoje, tá? Então, aqui eu só tirei também, aqui já está com o candle diário, mas só para mostrar que também hoje o mercado não deu essa alta aí que estava se imaginando, então teoricamente já são 2 dias que a tendência que estava todo mundo achando que ia ficar milionário, que isso daí ia explodir, não aconteceu da forma que muita gente falou, tá? Trazendo para o nosso... Não sei se é só para mim, mas cortou um pouco a sua voz. Cortou um pouco? Vocês continuam me ouvindo? Sim, Continuam me ouvindo normal? aqui tá normal. Normal. Tá. Acho que teve só um problema lá. Que tá ok. Tá bom, beleza. Então tá, então vamos lá, vamos continuar. Então, trazendo para o nosso mundo, vamos falar aí dos amados fundos imobiliários, né? Então, a gente até brincou na internet, né? Porque o brasileiro, ele gosta desse negócio de tentar adivinhar, da loteria, né? Que, nossa, vamos ganhar alguma coisa. E aí a gente lançou uma promoção de 6 meses de plataforma de graça, né? Praticamente um benefício aí de R$ 180 para quem acertasse qual que era o valor do IRDM, né? Então, um papel que estava aí entrando no mercado a 98,24, né? É uma diferença muito grande. E a gente falou, quem tiver a bola de cristal, né? Que conseguir acertar o valor de fechamento, a gente dá 6 meses de plataforma que esse cara é diferenciado, né? Não sei se ele usou alguma teoria aí, mas o chute é bom, né? E aí a gente não teve um ganhador, pessoal. A gente teve um rapaz que chegou muito perto, né? Acho que, se eu não me engano, acho que o palpite dele foi 117,11 ou alguma coisa do tipo, eu não lembro muito bem. Mas, assim, é muito difícil. Então, isso era justamente para provocar as pessoas, provocar o pessoal que vê nossa página, que esse movimento de flipagem, ele é esperado, mas nem sempre isso acontece, né? Olha o IRDM, pessoal. O IRDM foi um dos maiores exemplos que a gente teve ao longo de 2020 de resiliência, né? É um fundo que, em pleno ano de pandemia, ele fez 2 subscrições e as 2 subscrições ele captou a totalidade do que ele queria, né? Então, enquanto estava todo mundo falando de crise, todo mundo falando do que vai acontecer, o IRDM nadou de braçada, como a gente chama, né? E aí, só para a gente confirmar, quem estava aqui esperando uma flipagem, alguma coisa, pode ser que se deu mal, né? O papel hoje, quando eu tirei essa foto, estava voltando à casa dos 140. Pessoal, é um papel que está sendo negociado com praticamente 40, olha lá, ágio e deságio, está aqui na tabela, está com 41% de ágio, né? Então, o que a gente sempre fala, poxa, você está comprando por 141, né? Alguma coisa que deveria valer 100, né? Vale a pena? O papel é tão robusto o suficiente para isso? Ou é todo mundo falando desse papel e às vezes não tendo uma plataforma que consegue ver 130 FIIs ao mesmo tempo, né?
Então, sempre desconfie, né? Quando um papel está muito em evidência, normalmente a gente acaba vendo esses comportamentos. E aí, falando da questão de flipagem, eu tive muita gente que acabou brincando comigo, tá falando, não deu certo a flipagem, não deu certo a flipagem, hein? Apostou na flipagem e não deu certo. Eu vou falar, eu fiquei bravo que não teve flipagem. Mas sabe por que eu fiquei bravo que não teve flipagem? Porque eu não consegui comprar mais IRDM, né? Aqui eu até deixei um print aqui um pouquinho da plataforma. Atualmente eu estou com 197 cotas no IRDM aos 98,24. O que isso significa? Eu só tenho as cotas da subscrição. Então a minha flipagem aconteceu já alguns dias atrás, né? Então eu vendi bastante cota do IRDM a R$ 138 mais ou menos no mercado, né? Então, aí o pessoal comentando, eu chorando porque queria comprar, o Anderson também ficou bravo. Então, assim, eu estava esperando uma queda maior do IRDM para ver se valia a pena a compra, mas convenhamos, 40% não ia cair, né? Então, a gente estava acompanhando muito mais para ver na expectativa, mas esse é um dos motivos também que a gente fala que muitas vezes posições altas, né, de FIIs, muitas vezes a nova entrada acontece pela questão da subscrição ou uma futura flipagem, alguma coisa do tipo, tá? Então, sempre fiquem atentos a isso, porque quando a gente pega e fala, olha, vou fazer esse movimento porque vai acontecer tal coisa. Nunca esqueça que somente o mercado manda no mercado e o RDM é uma prova viva e recente disso. As últimas 2 subscrições do IRDM, quem apostou em flipagem, não deu certo, tá? Então, aqui eu trouxe que até foi uma brincadeira que a equipe soltou lá hoje no Story, que eu achei super bonitinho também, aí a parte do casamento, mas é exatamente isso que a gente traz aqui toda semana para vocês, traz nos cursos, nas conversas que a gente tem. Qual que é o seu objetivo com os investimentos, né? Quando você pega o seu dinheiro que foi suado, né? Você falou assim, pô, trabalhei o mês inteiro para conseguir pagar minhas contas e sobrar aqui, que seja R$ 10 para comprar uma cota do MXRF, né? Você já está na frente de um monte de gente, porque hoje, não sei qual é o percentual correto aí, mas é um número bem grande da população que se encontra endividada. Então, se ainda está sobrando dinheiro para fazer um investimento, por mais que seja R$ 10, parabéns, você já está na frente de muita gente. Então é por isso que a gente pergunta todas as vezes, né? Qual que é o seu objetivo? Que o pessoal sempre pergunta, assim, né? É muito comum, às vezes quando eu estou lá no atendimento, aparece um monte de gente. Você consegue me recomendar um FII? Qual que é o melhor FII? Preciso fazer uma compra de tal, qual que é melhor? Depende, qual que é o seu objetivo, né? Então, quando a gente está pegando aqui, a gente está brincando com essa imagem do VILG 11 aqui, né? É que realmente é um casamento, né? Então, quando você está comprando uma cota de VILG 11, você está casando com aquele FII. Você está casando com a gestão, você está casando com os inquilinos, você está casando lá com os empreendimentos, com os resultados que ele vai te dar. Então, é realmente um relacionamento. Ah, Henry, um casamento não se separa? Se separa. A gente vende cota de fundo imobiliário. Eu vendo muito mais que o Leandro segura mais, mas eu até, ultimamente, o Leandro anda me surpreendendo um pouco, porque tem uns papéis aí que ele tá vendendo que eu até falo, ei, meu garoto, tá? A plataforma tá voando do outro lado. Tem hora que no seguro. Exatamente, mas é contar com a flipagem, é contar, ó, o Anderson trazendo aí que 65% das famílias estão endividadas, é contar com uma flipagem, com uma movimentação diferente do mercado, para a gente tomar uma decisão. Agora, eu até brinquei aqui no final, Rafaela, por favor, não tire foto desse slide, porque senão também vai dar conversa, mas o cara casar, já pensando em ter uma amante, ou pensando na separação, é melhor não casar, né? Então, vamos viver o relacionamento. Então, quando a gente tem uma situação dessa, realmente você está escolhendo o fundo. E a partir do momento que você tem um conhecimento, você tem uma ferramenta de análise, você escolhe o fundo e não você é escolhido por ele. Então, aqui eu até brinquei com o pessoal, antes de tomar uma decisão aqui no VILG 11, né, pega o prospecto definitivo, vai dar uma lida, vai entender o que ele quer fazer, para não cair numa furada que nem foi o FIGS 11 no final de 2019, né? Onde ele quer colocar o dinheiro, quem são os inquilinos, né? Então, sempre coloquem isso na cabeça. O mercado de fundos imobiliários, ele é diferente do mercado de ações. Ações, a galera compra e vende, faz movimentação e ganha dinheiro. Fundos imobiliários, pessoal, por mais que dê para fazer isso também,
o foco principal é renda passiva. É um acúmulo de renda, é você pegar e ter ali um terceiro salário dentro de casa, além do seu cônjuge, né? É você ter uma posse no empreendimento, no inquilino. Então, é um pouquinho diferente. Então, contem com essas manobras que a gente está mostrando, mas não usem somente delas para ter um boom aí de rendimentos ou outro tipo de coisa, tá? Então, fica a dica aí de um investidor que tem um tempinho de casa, tá? O que a gente está trazendo aqui para vocês também? Isso aqui é uma novidade, começou aí na semana, agora na segunda-feira, né? A EMA5 ela tem uma programação que vai sendo soltada ao longo dos dias da semana, e vocês vão encontrar a todas as segundas-feiras um post igual a esse na esquerda, com as informações resumidas que vocês precisam pelo menos saber sobre um processo de subscrição. É aquilo que tem que estar na cabeça, né? Então, Ficou excelente essa diagramação aí, viu, Henry? Ficou opa, que legal. muito bom, cara. Muito bom, cara. Muito bom. Cara, tô com uma pessoa aí mexendo nos layouts aí que eu vou falar. Tô trancando até com 7 cadeados aí, viu, cara? Tem uma ideia muito boa. Cara, o layout dos 5 top Cs lá também ficou legal, hein? Poxa, é legal, mais ou cara. menos a base desse aí e vai fazendo um comparativo durante a semana dos 5 top. Exato. O que a gente procura proporcionar muito para vocês, pessoal, é informação, né? Então, eu até brinquei aqui na segunda-feira aí que eu soltei um post que eu tava lá, mas ninguém sabia quem era eu ali. Quem sabia é quem tá aqui na segunda-feira que às vezes me vê. Então, a EMA5, ela não quer vender a minha imagem, vender a imagem do Leandro. A gente quer passar conhecimento para vocês. Então, assim, vocês vão ver que a rotina da página é praticamente informação, né? Então, eu não vou ficar falando de outras páginas aí, mas eu acho que quando vocês seguem lá a EMA5, vocês estão querendo melhorar os investimentos de vocês e não ganhar um amigo, ganhar um cara para vocês ficarem seguindo aí na internet. Mas vamos lá. Por isso que eu reposto sempre, viu, Henry? Top, ajude. Quando o conteúdo é bom, tem que repostar, pô. Muito obrigado, a gente agradece mesmo. E aí vou repassar também para essa pessoa que eu não falo nem o nome, quem é, hein? Para não sofrer assédio da concorrência aí, cara. Mas vamos lá. As 6 informações que tem aqui que vocês precisam saber. Primeiro de tudo, o preço, né? Que a gente sempre fala aqui, diferente de outras páginas, de outros canais, preço importa sempre. Se eu estou comprando alguma coisa, eu quero comprar no preço mais barato para eu ter uma possibilidade ou de vender mais caro ou do meu dividend on cost ser maior. Então, enquanto o pessoal está recebendo 0,2%, 0,3%, 0,4%, eu estou recebendo 0,5%, 0,6%, 0,7%, porque eu comprei a cota mais barato, né? Isso se chama dividend on cost, que também está na plataforma. Então, preço importa. Fator de proporção. Isso aqui é uma coisa que muita gente ignora, porém, a gente que já é mais avançado anda com esse número debaixo do braço. Por quê? É uma possibilidade de venda de posições para serem rebalanceadas com 32,80% de subscrições que você vai ter direito, né? Então, a pessoa que tem 100 posições de VILG 11 na database 11/1, que é o outro dado que está aí, ela vai ser agraciada com 32,80% de cotas para subscreverem. Então, a gente pode fazer aí uma conta, como não tem número quebrado para cima, 32 cotas vão aparecer como direito para ela a partir do período de preferência que está ali, 12/1 a 22/1. Então, o investidor que é experiente, ele já fala, opa, 32 cotas está comigo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu posso, muitas vezes, verificar o mercado e fazer um pensamento, ou usar um simulador de preço médio, um simulador de lucro, que também tem na plataforma, e falar quanto que eu posso vender para executar de lucro e eu posso repor isso com minhas 32 cotas que eu tenho direito, comprando mais barato. Então, eu fico impressionado quando eu vejo lá muita gente falando assim, nossa, chuva de emissões, precisa ter dinheiro para caramba. Nossa, eu tenho que ser milionário para participar. Não. Às vezes, com a sua própria posição de custódia, você consegue participar da subscrição que você tem direito. Falando em outras línguas aí, né? Essas 32 cotas de subscrição, elas podem valer no mercado, né? No mercado ativo, elas podem, sei lá, valer 36, 37 cotas,
que você vai ter direito para comprar as mesmas cotas bem mais barato com o preço de Exato, emissão. você vai diminuir teu Então, preço médio, você vai participar, vai diminuir seu vai preço participar da médio. subscrição e com certeza vai sobrar um dinheirinho ainda para aportar em outra coisa. Então, assim, gente, 2020, minha principal fonte de aportes financeiros foi o IRDM. Olha que maravilha. A cada subscrição que saía do IRDM, eu entrava em um monte de outros FIIs, porque ele mesmo se bancava e o lucro, como ele está bastante esticado aí com 40% de ágio, entrava para dentro de outros FIIs. Então, isso é o principal benefício de você olhar 130 fundos planilhados. Você olha uma posição contra outra e você vai mexendo, né? E aí, duas informações muito importantes que tem aqui. Período de negociação, ou seja, como desculpa, me perdoa, não gravei o nome, alguém comentou aí sobre a questão da compra e venda de direitos. Então, normalmente, quando existe esse período de negociação, prestem atenção à data, porque normalmente é 1, 2, 3 dias antes, que é para dar tempo de você comprar o direito, aparecer na sua custódia, você exercer, tá? Um erro muito comum que a gente sempre fala. Às vezes o pessoal compra o direito e não exerce. Quando chega no final do dia 22, esse dinheiro sai da conta, esse direito deixou de ser direito, tá? Então, isso é uma coisa que a gente fala também. E a captação máxima, pessoal, que é o quê? O quanto que o fundo pretende adquirir, né? Então, eu vejo muitas vezes o pessoal vendendo, quando tem época de subscrição, de flipagem, o cara pega um papel sólido e vende. Eu já tive cliente me falando isso, só que ele me falou depois que ele vendeu a posição. E eu falei na época, o nome do rapaz, não vou falar o nome do rapaz não, desculpa. E eu comentei com ele na época, falei, olha, você viu quanto que o seu fundo está tentando captar de dinheiro? Aí ele, não. Aí eu falei, então, você vendeu um papel, né, que o teu fundo está querendo crescer em praticamente 40%, né? Então, essas informações fazem diferença, pessoal. Isso é uma coisa que quanto mais a gente tem fresco na cabeça, melhores decisões a gente toma. E aqui na direita tem uma posição aqui da plataforma, né, que a gente chama de Henri, avaliação. deixa eu fazer só uma Pode pergunta falar, rapidinho. fica à vontade, Rafa. É porque, assim, eu preciso colocar um pouco no papel para poder entender. Vamos lá. Se, por exemplo, no caso do VILG, ele saiu, a subscrição seria 118. Se Sim. eu tivesse minhas cotas no preço de 125, aí no dia 12, eu já poderia vender elas a 125? Se o mercado tiver a 125, você poderia. Né? Isso. Vamos supor, aí eu vendo a 125. Aí eu teria R$4.000. Aí eu usaria esses R$4.000 para comprar novamente 32 cotas, só que nesse caso elas estariam valendo 118. Isso. Aí eu compraria as 32 e ainda me sobraria uns 200 e poucos reais de lucro. Exatamente. Olha que mágica, olha que coisa legal. Entendi. Não, era só para ter certeza que eu É o que a gente faz, o que a gente faz, tá vendo? Então, assim, quando sai isso aqui... Oi, pode falar, diga lá. Oi, isso aí seria arbitragem, não é? Você vender mais caro para comprar mais barato, não seria? É que, teoricamente, Wagner, assim, arbitragem normalmente a gente chama quando você entra vendido, né? Para fundo imobiliário a gente não consegue fazer isso, mas o princípio seria o mesmo, né? É o mesmo, né? Você vende uma posição que você tem para retomar ela depois numa posição mais barata. Mas a arbitragem em si é quando você tem a venda, né? De uma posição genérica que você não tem. Você vende alta, né? Você vende alta e compra. Exato. Mas eu acho que a arbitragem, Wagner, é quando executa no mesmo dia, né? Diferente do day trade, mas a arbitragem é quando você já opera vendido, você já vende na alta para recomprá-la, sabendo que o papel vai cair, né? Que a arbitragem é um movimento especulativo, né? Especulativo, então exatamente. Você aposta na baixa ou você aposta na alta do papel, e aí ou você entra apostado na compra e vende depois, né, para executar, ou você entra vendido e compra para fechar a tua posição. Agora, o que a gente tem são os aluguéis de cota, né? Mas tá mais fácil achar uma nota de R$3 aí, porque, rapaz, eu não conheço ninguém ainda que teve cota alugada, não. Se alguém tiver cota alugada aí, me avisa que eu quero saber como que é o esquema aí. Eu acho que só fundos de fundos que devem ter conseguido, né? Porque o pessoal tem um volume grande. Tem um colega nosso aqui que participa do fórum conosco aqui, que hoje não está. Cohen?
O Cohen, ele conseguiu locar o BRCO, né? 5% ao ano. É investidor qualificado ou não? Não. O Leandro é investidor qualificado. Não, quem dera, quem. Leandro é complicado. Que as palavras virem, viu? Leandro, esses dias falou para mim, Henrique, compra uma cota do KNHY. Aí eu fui tentar comprar lá, deu rejeitado. Queria falar. Você sabe tranquilo, que vocês estão falando, brincando assim no sentido de dinheiro, mas eu daqui a uns 2 meses estou realmente virando investidor qualificado, não pelo montante, mas pelo certificado CNPI que eu vou ter, né? Então, quando você tem uma certificação CNPI, você já vira automaticamente um investidor qualificado, né? Show. Isso aí você tá arrumando uma desculpa para justificar, cara. Fica tranquilo. Mas vamos lá. Então, assim, pessoal, aqui na tabela que a gente tem da plataforma, aqui no campo subscrição, esses dados já estão lá todos os dias para vocês. Então, o que a gente está divulgando para o mercado de uma maneira semanal, para dentro da nossa base, a gente pega aqui e já tem de uma forma resumida. Então, aqui, praticamente no Bari 11, ó, só para vocês saberem, database 27/1, o período vai ser de 1/2 a 17/2, negociável e a cota 103,72. Então, se a pessoa fez todos os filtros e quer comprar o Bari 11, o sistema fala, opa, segura um pouco que pode ser que tenha uma flipagem aí na frente ou algum movimento oscilatório, tá? Então, só para a gente brincar um pouquinho aqui com quem não é da base, se vocês estiverem no mercado, fiquem preocupados que os investidores da EMA 5 vão estar com as informações na mão, tá? Então, o merchan feito já. Vamos lá. Avaliando 2 processos. Um do REC-R que está acontecendo agora, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que colocar, tá? REC-R, os dados da subscrição estão aqui. Olha como fechou no dia 18/1. 18/1, database do fundo, ele fechou a R$ 117, né? A 98 processo de subscrição, 117 finalizado lá. Então, como a Rafa já comentou aqui, olha que oportunidade, R$ 117 contra uma emissão de 98, né? E aí o que acontece? Só para a gente mostrar que realmente existe isso. No dia 18 de janeiro, o nosso... isso aqui também ia comentar. Olha como o preço... Normalmente isso é para quem quer acompanhar um papel que vai entrar numa subscrição, isso é um efeito normal, tá, pessoal? Então, normalmente, quando vai chegando próximo da database, a tendência do preço é de dar uma esticada, uma subida, porque as pessoas, às vezes, querem participar do processo, né? Então, quando você tem mais procura do que venda, a tendência do preço é a subida, né? E aí, um outro ponto aqui que eu esqueci de comentar do REC-R, mas quando vocês têm um período de negociação como não existe a possibilidade de comprar os direitos, e muitos gestores fazem isso quando eles já percebem que o valor da database vai ser muito maior do que o preço que eles estão emitindo. Então, é como se fosse uma segurança para o cotista do outro lado, porque não é um papel que vai ter uma oscilação frequente durante um período, porque só os cotistas vão participar, tá? Então, de novo, isso também não dá para afirmar 100% dos casos que vai acontecer, porque é renda variável, mas normalmente quando tem essa diferença muito grande, caso aí do IRDM 11 também, que se tivesse colocado para negociar, eu acho que ia captar 20, 30 milhões por dia, porque ia ser muita gente comprando. Então, normalmente, quando tem essa diferença, o período de negociação ele vem como ausente, tá? E aí, como eu já comentei, então, 18 de janeiro, olha o nosso querido REC 11 aqui, ó, a R$ 117 bombando no fechamento do mercado de flash, como o Leandro sabe fala, praticamente 1 minuto depois fechou o mercado, já está lá para vocês verem, de 117. No dia 19, ó, o REC-R, mudou de tabela. Ele é a segunda maior baixa do dia, com menos 1,87. Só que tem uma coisa muito importante aqui, pessoal. Olha a diferença de preço, né? 117 um fechamento de um dia, 109,85 o fechamento do outro. Isso foi tema de 2, 3 discussões ao longo do meu dia hoje, porque o pessoal muitas vezes acaba não fazendo avaliação do que compõe o preço de uma subscrição, tá? Então é o que a gente fala. Meu, tá 117 lá, fechou, tá 98, eu vou comprar porque eu vou vender, porque eu vou fazer a flipagem, porque a teoria me fala isso. Calma, tá? Não é assim. Se fosse tão fácil assim, tava todo mundo milionário, tá? Então o que a gente coloca sempre aqui, lembre-se do objetivo do seu investimento. Eu particularmente tenho REC-R, eu tenho 48 posições aqui, eu tenho 13% teoricamente de lucro no papel, né? Então,
poderia muito bem tomar a decisão aí de vender, pegar esses 13% para mim, só que quando eu pego para olhar, é um fundo que tem 940 milhões e ele está querendo captar 352, ou seja, é um futuro FII bilionário, né? Ele é um fundo que agora, com a posição que eu tenho, eu estou recebendo praticamente 1,72% de dividendos, né? Cadê lá? 1% era bom, tá com 1,72, né? Então é o tipo de coisa que você sempre tem que ficar pesando na balança, né? Então, pô, às vezes é legal você pegar anualizado aqui, já pegar os 13% e colocar no bolso. Só que aí o REC-R começa a performar muito bem, sabe quando você vai comprar ele de novo por 94, por 96, por 98? Vai demorar. Eu não vou falar que vai ser impossível, porque o Covid veio para mudar todas as nossas impossibilidades que a gente falava, mas é muito difícil que eu consiga comprar esse papel de novo por 96,54. Então, esse é um papel que praticamente as minhas entradas vão ser sempre através do processo de subscrição. E aí, falando do preço, pessoal, por que teve essa queda tão grande? Hoje eu falei com 3 clientes a respeito disso, né? O pessoal esquece, quando pega o preço, de fazer a avaliação da composição do preço da database, tá? Então, aqui, né, eu mostrei para vocês lá 117, né, que ele tinha fechado. Quem pegava um gráfico hoje desse papel não encontrava 117 no fechamento, encontrava 111,94. Então, eu encontrei hoje 3 clientes, um estava bem desesperado, falando, meu Deus, o que aconteceu? Eu comprei a 100 e pouco e agora está 111, cadê meu dinheiro? Sumiu? Não. Isso é um movimento que acontece não só com fundos imobiliários, mas com outros papéis da bolsa, né? Quando você tem ou pagamento de dividendo, ou pagamento de amortização, ou pagamento de taxa de emissão de subscrição, tá? Então, dentro desses R$ 98 aí que a gente está falando, né? Ele acabou tendo aqui, ó, dentro desses 98, R$ 5,17 de taxas. Então, para o cara lá que olhou e falou, meu, vou comprar por 117 e já vou vender por 98 e ganhar um dinheiro, ele vai precisar uma nova subida do mercado, porque o papel todo se corrige nesses R$ 5,17. Então, a curva do gráfico muda. Isso é um comportamento normal. Isso acontece em todos os processos. Alguns acontecem um desvio menor, outros mais. Quem quiser conferir isso na prática, pega o dia 30, último dia útil do mês, contra o primeiro dia útil do mês. Vocês vão perceber que praticamente tudo que a gente coloca como fechamento, no outro dia, quando vocês olharem no gráfico, vai estar um pouco diferente. E o valor vai ser o valor mais o dividendo que foi liberado, beleza? Então tomem cuidado com isso também, quando vocês verem um preço base de subscrição, vejam qual que é a taxa que está embutida. Se não tiver, repense a participação ou já saiba que vai ter um desconto aí no valor do papel de um dia para o outro, tá? Os 2 tipos de flipagem que a gente fala, né? Então, a flipagem da database e aqui tem a flipagem da data de integralização. Então, essa semana foi muito bacana, porque teve a integralização do IRDM e a integralização do CPTS. E para quem trabalha com conhecimento, é um prato cheio, porque foram situações totalmente opostas, e era o que a gente precisava para uma aula, né? Olha, então a gente está trabalhando em cima de um dado que aconteceu hoje. Minha esposa até fica brava, porque aí eu fico acompanhando o mercado e montando coisa aqui, porque eu quero ter sempre as coisas mais atualizadas, os exemplos mais recentes para passar para vocês, né? Então, o que acontece? A flipagem de data de integralização, ela é a mais procurada, normalmente ela é a mais aguardada, que a galera fica mais ansiosa. Por quê? Ela marca o final do processo da emissão. Então, a database, a flipagem de database, ela é o início, né? Então, você tem toda a zona escura na frente, que é o período de subscrição, o período de negociação, o período de sobras, né? O período de oferta pública. Então, você tem várias movimentações depois de uma flipagem de database. A flipagem da data de integralização, que é quando essas cotas entram no mercado em condições iguais das outras, é o final, é o início de um novo capítulo. Então, isso o pessoal acaba procurando bastante, porque é onde normalmente a sambagem, né, a oscilação do papel acontece de uma maneira maior, né? Então, vamos falar aqui do CPTS, que é o segundo caso. Olha o CPTS, gente. O CPTS, né, para quem pega um gráfico aí, ó, diário, você começa a perceber que quando o papel dá uma esticada,
existe uma flipagem, ou pré-flipagem, que também é chamada, anterior à data de integralização. Então o pessoal fala, esse papel já esticou muito, eu já vou vender aqui, eu não preciso segurar no dia. Porque num comportamento padrão de flipagem, quando acontece exatamente no dia que a gente quer chamar de data de integralização, muitas vezes no próprio leilão de abertura, o papel já vem se desvalorizando. Então, o que começa a acontecer com maior frequência, isso é uma coisa que a gente está vendo muito no mercado, né? Eu acho que o Anderson perguntou aí de arbitragem, né? Mas o Anderson, a arbitragem é quando você trabalha com uma posição que você não tem, ou aluguel de cotas, ou especulação de mercado que em fundos imobiliários não dá para fazer, tá? O princípio é o mesmo, mas o nome não é arbitragem. Então, o que acontece? A gente tem aí vendas antecipadas. Então, quando a gente pega aqui, o mercado tentou subir, deu uma correção, deu outra correção, tentou subir de novo, deu outra correção, tentou subir, corrigiu, até que chegou na data aqui da integralização. E olha que impressionante. Muita gente olha um gráfico desse e não vê essa barra de volume aqui embaixo. Olha o volume que foi feito hoje aqui no CPTS. Se eu não me engano, acho que no top 5 que saiu, que a equipe soltou, é o primeiro lugar de hoje, tá? Então, realmente, o mercado estava enfervorado ali, né, para tentar participar desse processo. Só que é o que a gente sempre fala, tomem cuidado, né? Porque quando a gente está vendo um gráfico desse que já coloca a gente na frente de muitas pessoas, né? Existem pessoas trabalhando de uma outra forma, né? Então, não só fazer isso, mas também procurar o melhor momento dentro de um dia de negociação, de data de integralização, isso é uma coisa que é essencial para quem está mais na frente, né? Então, aqui já são alguns indicadores que a gente acaba utilizando, isso aqui a gente dá no curso avançado, que já estava tentando fazer uma previsibilidade de qual valor, né, que ia ser o que teria tendência de acontecer no dia. E aí, aqui eu coloquei uma cruz aqui, né, apesar de estar no dia 15 de janeiro, não é isso, era só para pegar esse valor aqui. Um dos indicadores da EMA 5 hoje estava dando o valor de 99,33, né? Então, a gente acabou fazendo a compra aqui hoje, até para brincar um pouquinho, a 53, né? O papel fechou o dia em 100, então, teoricamente, aí 100 dividido por 99,53, estamos falando aí de praticamente 0,47% num dia, né? E aí o quê? A partir do momento que foi interpretado, depois de uma memória gráfica, a mudança dessa barra aqui, né? Então, o que aconteceu? A gente vem acompanhando, tanto que a compra aconteceu aqui, era 17,30, tá vendo? 17,29, porque essa barra de força de compra tinha invertido. Então, aqui a gente tinha uma força de compra que estava maior do que essa força de venda. Tem muita gente que não consegue usar no home broker isso daqui, tá? É uma opção que está escondida lá, depois a gente ensina como colocar, mas isso aqui faz muita diferença para você não ir remando contra a maré, né? Então, deu 5,20 e pouco, essa barra inverteu. Agora, no fechamento do mercado, a força de venda está bem maior do que a força de compra, mas quando inverteu, a gente entrou. Por quê? Sinalizou a mudança, né? Ou seja, o mercado parou de acreditar na queda do papel e começou a acreditar na alta, né? Então, a gente fez a entrada e aqui mostrando para vocês que, pelo menos nesse primeiro momento, a estratégia deu 0,47%, aí 0,48% num único dia, tá? Então, o que eu preparei para montar, para passar para vocês aí é isso, né? Espero que tenham gostado. Obrigado aí pelo tempo de todos e pela atenção e fico à disposição para dúvidas aí que possam surgir. Muito bom, hein? Eu fico só triste quando acaba. Não, porque, pô, eu vou te falar, é tanta chatice que a gente escuta a semana inteira eu gosto muito de FI, cara, eu sou fanático de FI, então, pô, eu vou te falar. Consumimos muito material, né? E às vezes é difícil mesmo de acompanhar. Pô, vou te falar. Posso dar uma sugestão para vocês aí? Muito bom. Fica à vontade. Sim, sim, claro. Acho que pode ser que não tenha demanda para isso agora, mas talvez fazer algo só acrescentando sobre os nomes, tá? Tinha que ter o 11, 12 e o 13, e às vezes quem está iniciando faz sentido entender essa parte que acaba não entendendo muito também. Só uma sugestão de longe. Tá. Sim, inclusive já fizemos isso, temos essa aula, viu, Matheus? Já falamos sobre
inclusive finais até 15, né? Tem ticker que vai até 15, né? 11, 12, 13, 14, 15. Podemos reviver esse momento aí tão lindo também. Mas a gente tem aí quase 30 aulas gravadas aí, e essa da ticker 11, 12, 13, 14, 15, a gente já tem também. Vamos reviver ela aí, boa ideia. Talvez seja um dos próximos assuntos aí. E a gente está sempre aberto, tá? Foi até bom, Matheus, tocar nesse assunto. O Anderson, que participa bastante também pelo chat aí, ele sugeriu, não me lembro, que ele fala sobre as administradoras e sobre as gestoras. Acho que eu estava conversando com ele, já era 11h30, meia-noite, né? Fora da ronda já, né, Anderson? E aí você podia falar sobre administração e gestão, e foi tema de um desses fóruns nossos aí, e agora anotar essa sugestão do Matheus aí, para falar sobre os tickers, 11, final, o que acontece, o que acontece, é legal aí. Boa ideia. Não, legal, pessoal. Estou gostando bastante, tá? Acho que essa finalidade de conteúdo todo momento, ainda mais por WhatsApp, é muito importante. A gente consegue estar informando muito mais ainda. E legal esse relacionamento que cria para falar sobre um assunto que todo mundo gosta. Legal. Então, eu já estou fazendo parte aí e vou estar sempre presente, né, nos eventos que vocês fizerem aí. Show de bola, Matheus. Obrigadão, cara. Leandro, eu queria fazer um comentário. Sim, por favor, cara. Então, eu queria dizer que dei um passo muito grande com vocês e os meus rendimentos do FII são os que estão pagando a plataforma. Foi possível. Parabéns, então, parabéns. Eu demorei parabéns. um pouco, o Leandro sabe que eu falei eu não tenho dinheiro e tal, eu falei com ele também, empurrei, mas finalmente consegui, meus rendimentos atingiram a mensalidade da plataforma. Parabéns, Só isso olha, a mesmo. gente fica muito feliz, cara. Você sabe que eu te falei isso no início, né, Rafa? Você está no caminho, para quem eu comecei tarde, posso falar com toda a propriedade, pela experiência que eu tenho, né? A gente comecei muito tarde e realmente sei dos dois caminhos, de quem não faz investimento e quem faz investimento. E eu comecei a fazer essa parte aqui realmente por conta até do meu filho, tá? Que tem aí 15 anos. Eu não quero que ele faça as coisas erradas. Eu não sou filho do Leandro, não, viu, pessoal? Eu já você tá... Comecei a chamar você de papai. Exatamente. Não sou, mas para ter um marceneiro aí fazendo uma tábua. E é exatamente isso que eu gosto muito de ver, né? De escutar, né? E a Rafaela, que é uma jovem, né? O único defeito da Rafa é torcer para o Atlético, mas o resto a gente releva, né? Então, o que é bom a gente ouvir realmente é isso, né? Que tem aí a juventude no caminho correto do investimento e escutar isso aí é muito bom, né? Quer dizer, a gente consegue ter aí uma pessoa que fatalmente vai ter uma vida bem vivida e com segurança lá no momento mais que ela precisar, né? Entrou no caminho sem volta, né, Leandro? É isso aí, foi um caminho do bem sem volta, isso que é importante. Mas eu acho que esse relato é muito legal, Rafa, porque nós somos uma empresa jovem e, cara, tem tanta gente vendendo tanta coisa aí na internet que eu fico até impressionado muitas vezes. E é difícil hoje de você conseguir mostrar que você tem alguma coisa diferenciada, né? Então, muito obrigado aí pelo retorno. Eu vou passar aqui para o pessoal também, porque é exatamente isso que a gente acredita, que a educação financeira e uma ferramenta de gestão, de orientação, pode muito bem nortear e fazer com que você tenha um futuro totalmente distinto e diferente, através de ter uma renda passiva e não ficar dependendo do governo, alguma coisa do tipo. Assim, meu parabéns em nome de toda a equipe. Obrigada. E fico muito feliz aí pelo teu desenvolvimento e por saber que a gente é parte conjunta disso com você. Conte conosco. E foi mesmo, o Leandro sabe, acho que foi em julho que eu comecei a seguir ele, eu não tinha nenhuma cota, gente, só morria de medo. E você queria ir para as ações, né? Não, nada contra, né? Mas conseguir mostrar para você o caminho do FI, talvez tenha te agradado também, tanto quanto a mim. E realmente eu tenho muitas pessoas aqui que não está também aqui hoje, mas também participa do fórum, que é o Rodrigo, também é um companheiro nosso, um assinante aí da plataforma. Ele falou, putz,
esse mês eu tirei R$ 500, cara, e as ações que eu sempre apostava nunca me renderam isso. O Gustavo também, que estava aqui até agora, não sei se ele está aqui ainda, o Gustavo também foi outro que falou, pô, só esse mês eu arrebentei, graças a Deus estou no caminho certo. Então são realmente bastante gente aí que a gente consegue... Nossa, o Gustavo saiu, estou vendo aqui na lista aqui, ele estava aqui até há pouco tempo, também com bastante resultado positivo aí, tenho certeza que é fruto do interesse pelo investimento, primeiramente, né? Pela dedicação ao conhecimento e pela oportunidade que tem aí de gastar o tempo com coisas boas, que é esses encontros que a gente faz semanalmente, que a gente não pode deixar de perder. E fica aí o desafio para cada um de nós aí, né? Chamar um convidado, né? Semana que vem, talvez, aí cada um de nós chame um convidado para que possa multiplicar esse momento aqui para agregar cada vez mais aí. E não esquecer da promoção dos amigos também, né, Leandro? Cada pessoa assinante aí que levar um amigo ganha 10% dos dias como bonificação também. Nos ajudem a crescer junto conosco. É isso aí. Leandro, eu tenho um ênfase a dizer aí a respeito da nossa amiga aí que os rendimentos está pagando a plataforma. Conhecimento também, comprar conhecimento também é um bom investimento. Sim, com certeza, com certeza. É um dos principais até, né, Sidney? Eu nunca vi casa sem a base, né? Sem telhado fica em pé, mas sem a base cai. Mas é isso. Isso aí. Alguma dúvida adicional, pessoal? Algum ponto aí? Algum fundo imobiliário quer comentar? Ô, Henry. Oi. Você tocou aí no assunto, você tem algum fundo imobiliário hoje para comentar? Estava rodando aí em alguns grupos de WhatsApp que eu faço parte, um fundo FIVN, que teve uma alta absurda aí, até brinquei, falei, deve ser fundo imobiliário de Bitcoin, que ele, acho que no fechamento dele estava dando 170%, se alguma coisa. Aí fui dar uma pesquisada, né, para ver o que era. Acho que, se não me engano, é um fundo de um outlet, um shopping pequenininho, coisa pequena. Vocês chegaram a ver isso ou algum comentário disso? FIVN. Isso, ele é um fundo de acho que ele tem um único empreendimento, que é Taboão da Serra, alguma coisa do tipo. Olha, posso tentar responder essa aí, cara? Pode, assim, pode. O Wagner e todo mundo, né? Assim, ó, eu tenho aí 12 anos de FI, 10 anos de FI, 12 anos de renda variável. Uma das coisas que eu aprendi, assim, eu errei, né? Errei, não tenho vergonha de falar isso nunca, pela própria experiência, mas eu consegui voltar, foi em querer ter, vamos dizer assim, entre aspas, né? Todos os fundos imobiliários comigo. Né? Qualquer coisa que a gente faz na vida é bom a gente fazer bem feito dentro de um foco, né? Então eu de verdade, né, não conheço o fundo, não tenho nada contra o fundo, nem a favor, não tenho condição técnica de falar sobre o fundo, mas de verdade assim essas coisas que acontecem 100%, menos 50%, a gente viu uma bizarrice agora, semana passada, se você deve ter acompanhado aí pelo EMA News, o XPCM, ele valorizou o prédio dele, cara. Quer dizer, então essas coisas eu vou dizer assim, eu de verdade, eu nem perco tempo, porque o foco que a gente tem aqui do EMA, né, vamos dizer assim, é exatamente otimizar o tempo. Né? Então, vamos dizer assim, é uma coisa que existe lá o Care 11, que a gente até brinca bastante, está brincando com o Anderson aqui no chat aqui, o Care 11, o XTED, mas tem coisas que, cara, não tem milagre. Preciso fazer uma brincadeira dessa daí. Não tem milagre o negócio acontecer, assim, o cara é mono nativo, não conheço, mas o Henrique está falando que ele é mono nativo aí, não sei. É mono. Então, é mono nativo, é um cara que não paga dividendo faz bastante tempo. E assim, o que eu posso ver de motivos, né, Wagner, você também que é bem atuante aí,
É um fundo de menos de R$10, né? Então, será que é a busca de um novo Tord, né? E o que eu posso ver também, se for alguma coisa de um shopping pequeno, não sei se o pessoal pensou um pouco também no Catarina lá do XPML, né? Que o Catarina, ele é dentro do... Isso até quem quiser pegar depois um relatório gerencial, o XPML tem vários gigantes no seu portfólio, como o shopping lá de Guarulhos, que é uma cidade, e quem tem um dos melhores NOI, né, que é a entrada operacional líquida, é o Catarina, né? Então, não sei se ele chamou atenção aí, algum outro fundo grande tentando comprar alguma coisa, mas é bem o que o Leandro comentou, assim, né? Esses caras eu acabo muitas vezes nem olhando muito por causa da questão, eu prefiro fazer compra e venda em cima de fundos que eu sei que se caso o mercado vire, eu tô com um bom papel na mão precificado para renda passiva, né? Sim, e esse é um cara que praticamente eu não colocaria dinheiro de jeito nenhum, né? Mas eu acabei de olhar o gráfico dele aqui, foi expressivo. Quem pegou hoje gostou. O Matheus tá falando do Tegar, né? Uhum. Quer comentar alguma coisa, Wagner? Desculpa, acho que eu te cortei. Não, é só uma observação que pode ser também essa alta que a gente teve, né, alguns meses atrás, final de ano, final de 2020, né, de ter entrado mais de 1 milhão, né, só em fundos imobiliários. Então, exato. Eu vejo que às vezes o pessoal entra muito nessa também, né? O cara viu que teve essa alta. Dividendo ou aula, ou preço. Exato. Ou dividendo ou preço. Muito exatamente. comum. É uma pena. Aí o cara entra e fala assim, putz, tá tendo um aqui de 70%, caramba, vou entrar, mas o cara às vezes não estudou, nem olhou direito o que era, sim, E eu falo isso de conhecimento de causa, porque eu já fiz muito isso há uns 10 anos atrás e só me ferrei. Eu também, exatamente. Aí que o Batista, acho que ele não pode querer me ver na frente, senão eu comprei o livro do cara, mas fazer o que faz parte. Isso é uma coisa que acontece muito, pessoal. Às vezes a gente está em curso, aí está mostrando a plataforma, aí chega no final, você fala assim, olha, você escolheu aqui, vamos comprar. Aí vai pegar um dia que o mercado está em baixa. Aí a pessoa, mas eu vou comprar em baixa, né? Então, o brasileiro ainda, muita gente tem isso na cabeça, né? Que compra quando o mercado está aquecido, quando está verde, né? E aí, depois na verdade, depois que a gente faz toda a base fundamentalista e chega na conclusão que um papel vale a pena estar na nossa custódia, o interesse é comprar ele no dia que o mercado estiver caindo, né? Então, isso é alguns paradigmas que a gente vai quebrando aí, e você também é um cara influente, ajuda também muitas pessoas a perderem isso dia após dia, né? O pessoal até brinca, né? O pessoal até brinca, né? Que a bolsa é o único lugar que, quando está tendo promoção, o pessoal não corre. Exatamente, pô. Exatamente. Quando aparece promoção, o pessoal foge. E aí, a brincadeira que eu ia falar, né? O Clube FI, que está fazendo 6 anos hoje, né? Quem sabe um dia a EMA chega lá nos 6 anos também, lançou o Brickcoin, né? E aí eu brinquei com o Rodrigo lá, eu falei, ô Rodrigo, pô, me dá uma moeda, né? Aí ele falou, se vocês tiverem mais seguidores, né, então a gente dá. Aí eu falei, pô, mas coloca uma do Carry 11 lá dentro, pô, centavos, cara. Porque falaram que esse Brickcoin tem um QR Code lá e quando a pessoa entra, o Clube FI presenteia com uma cota, né? Aí eu falei, porra, aí eu tô aceitando até o PQDP, mas uma cota de um fundo grande, né? De valor grande, né? Não vem com uma cota do Carry 11 aí que eu não quero não, pô. Mas vou lançar uma moeda nossa, Leandro, vai ser Emacoin, só para... O pessoal vai querer fumar, porque é maconha. Depois que eu falei, eu percebi aí, mas tudo bem. Emacoin. Tem que se seguir o caminho da Suno aí, vou fazer também um fundo do Emacoin 11, né? Emacoin 11. Essa foi muito boa. Esse aí é um dos produtos que estão tendo mais rentabilidade no mercado, hein? É verdade. A galera tá fazendo muita remédio com isso e não estou defendendo, mas é algo que dá alta rentabilidade. A moeda já tem você avaliar com tranquilidade. Já tem REITs de cannabis. Já tem os REITs de cannabis. Por que não pode ter fundo imobiliário de cannabis? Tem fundos de investimento no exterior aí que, até mesmo aqui no Brasil, eu estava estudando esses dias, tem fundos de cannabis. Então, Emacoin vai ser bem aceito aí.
É maconha, é legal pra caralho. Mas tentei isso aí, viu, hein? Registra o quanto antes, senão a galera vai pegar. Eu vou registrar, cara. Ferrou, é maconha aí pra todo mundo. É, Passa a quem aula, sumiu do assista o mercado, fórum, ganhou quem maconha. ganha muito dinheiro com isso aí é o Holyfield. É Não, vai mesmo, ter aquela, né? Falou, ó, teve a alta do maconha. Falou, peraí, você tá com muito maconha, o que é isso? Você fumou muito? O estoque tá alto. Você vende a maconha aí, mano? É. Excelente. Fechado. Tá bom. Rapaziada, boa noite para todos. Beleza. Foi uma ótima conversa, uma ótima reunião. Tamo junto. Fechado. Muito obrigado a todos aí. Semana que vem tem mais. Valeu. Gente, obrigadão. Boa semana para todo mundo. Um abraço. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.